Boa tarde a todos, boa tarde seguidores aí, clientes da Prestacom. Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar sobre precificando produtos e serviços. E eu vou já de cara aqui já colocar a nossa convidada aqui. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Jennifer, Tarde. boa Boa tarde, tarde. tudo bem? Tudo bem, Jennifer? Tudo ótimo, e com você? Tudo tranquilo. Boa tarde a todo mundo Boa que está tarde, entrando pessoal. aí. Essa é a Jennifer Meirelles e hoje ela está aqui através da ForBlue Consultoria, e nós vamos bater um papo aqui sobre como precificar serviços e também produtos. Jennifer, essa é uma live que nós estamos fazendo de aquecimento para um evento que nós já fizemos aqui na Prestacom para os nossos clientes e também para toda a comunidade empresarial, que foi o Empresário com Mais. E aí, diante dessa situação de pandemia, então a gente está fazendo essas lives aí, sempre trazendo conteúdo interessante para os nossos clientes. Bem, para começar, eu vou deixar a Jennifer falar aí um pouquinho. Como eu falei, ela é consultora da ForBlue e ela é consultora estratégica, né, da ForBlue, contadora e pós-graduanda em gestão financeira e controladoria para pequenos negócios, né? Então, devidamente apresentada aí a Jennifer e a ForBlue, eu queria que ela falasse um pouquinho primeiro aí do trabalho dela, para o pessoal que está entrando aí entender um pouco desse trabalho da ForBlue, e aí a gente entra no nosso assunto aí. E antes disso, agradecer imensamente a Jennifer e a ForBlue pelo convite, por ter aceitado aí o convite de ter participado dessa live e trazer conteúdo aí para todo mundo. Joia. Então, boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenhamos aqui uma excelente tarde, né? A ForBlue, ela é uma empresa focada em consultoria financeira para pequenas e médias empresas. Então, a gente abraçou essa causa de tentar trazer, transmitir a gestão financeira, o conhecimento financeiro de uma forma simples e prática, e aceitamos com muita honra o convite hoje da Prestacom para estar aqui contribuindo com vocês nesse assunto que é bem bacana, que é a precificação. Ela gera muitas dúvidas ali, mas que é algo muito simples que qualquer pessoa pode estar ali fazendo, e então espero que vocês gostem ali, interajam nessa tarde conosco aqui, tá? Para que a gente possa contribuir da melhor forma ali a todos, tá bom? É isso aí. Então, estou vendo aí que muita gente está entrando. Bom ver algumas pessoas aí conhecidas que estão acompanhando. E para lembrar que esse conteúdo ele vai estar disponível também no nosso perfil, para posteriormente o pessoal também consultar e ter esse conteúdo aí. Não deu para participar agora ao vivo, mas depois vai poder também ver aí esse conteúdo. Então, vamos começar. Jennifer, eu quero começar então te perguntando assim, sobre o nosso tema, o que é precificação? Com certeza nós temos alguns empresários aí que eles já trabalham com a precificação dos seus produtos, mas nós temos empresários que estão começando e ainda não têm esse conceito formado. Então vamos começar aí do básico para a gente poder avançar um pouco mais, iniciando no conceito. O que é precificação para o empresário entender? Então, inicialmente, né, existem dois pontos básicos ali que a gente precisa sempre se atentar e conhecer no momento que a gente vai precificar, né, que é a diferença entre preço e valor. O que
que é o valor, né? É aquele, né, justamente aquele valor monetário que está atrelado ao produto ou serviço ali, que no caso, que o ambiente externo quantifica para o produto, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que a gente está numa tarde aqui calorosa, fazendo essa live, tá o calor, o ar-condicionado não funciona mais, e a gente ainda precisa sair daqui e ir para um outro escritório, né? A gente começou, vai estar saindo daqui, pegando a estrada, o telefone ficou sem bateria, a gente não tem aqui mais a energia para chamar um Uber, chamar um táxi, aquele calor, né? Aquele calor ensurdecente, aquele calor ensurdecente é ótimo, né? Aquele calor ali que está nos atrapalhando. E aí, no final dessa estrada, a gente encontra uma banquinha de água mineral, geladinha, pingando ali, suando, e a gente salivando, né? Então, o dono da banquinha vendeu essa água para nós por R$ 40, né? Ele foi ali espertinho, né? Ele olhou para a gente, viu que a gente estava com sede, ele vendeu por R$ 40. Isso é o valor, né? O quanto que é aquele produto ou serviço, ele tem, aquele custo que ele representa para a nossa necessidade. E diferente do preço. O preço, na verdade, é aquele valor, aquele dinheiro que a gente, como empresa, quer ter de volta para que a gente consiga nos sustentar. Então, eu tenho um funcionário, eu tenho que pagar ali o meu fornecedor. Então, para isso, eu vou utilizar o preço, né? E a precificação, o que que é? Justamente a gente mensurar qual o preço que a gente tem que cobrar do nosso cliente para poder bancar ali todos os nossos custos, as nossas despesas e assim por diante, né? Aquele valor ali que a gente vai cobrar do nosso produto que a gente vai vender ou do serviço que a gente vai prestar. Então, quando a gente conhece essas diferenças, fica muito mais fácil a gente entender o objetivo da precificação. Bem, então você falou de valor, né? Isso. E o valor, assim, é bem interessante isso, porque o valor está muito agregado à oportunidade, né? Você Exatamente. pode agregar mais valor a um produto ou um serviço a partir do momento que você tem uma certa oportunidade no mercado. Aí, como você fala de São Paulo, né? Vocês aí são de São Paulo, né? Isso, a ForBlue hoje ela é 100% home office, né? Então Uhum. cada um dos colaboradores está num estado diferente. Eu falo de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, mas todo Ah, mundo ali Rio do tem a Sul. sua localidade, né? Não, então, mesmo assim, você não sabe o que é esse calor que você está descrevendo. Porque aqui em Brasília, quando chega seca, realmente é isso, assim. E, assim, vou pegar exatamente essa situação, porque aqui em Brasília já aconteceu exatamente o seu exemplo. Aqui em Brasília, quando chega seca, a gente, nos sinais, né, nos semáforos aqui, sempre tem uma pessoa que vende água, tem outros produtos, mas também tem gente que vende água, né? E passaram a vender agora água de coco, né? Principalmente assim, não agora nesse período, está um pouco mais frio, mas tem muita gente que vende água de coco no período da seca. E a água de coco ali que você paga um valor, quando eles vendem realmente num preço um pouco mais alto. Mas é justamente isso. É um produto que ele é vendido exatamente numa oportunidade. Quando tem mais calor aqui em Brasília, eles vendem e eles conseguem vender agregando um valor ainda maior aí para esse produto, né? E a precificação você também tinha falado em relação ao preço, né? O valor você pode agregar conforme uma oportunidade, conforme uma situação, você pode agregar mais aí. E o preço, Isso. assim, me fala um pouco mais da formação da precificação em relação ao preço, digamos assim. Como é que a gente pode pensar em fatores que vão agregar valor na precificação em relação a preço? Uhum. Então, como a precificação ela vai olhar mais esse lado interno, né? O que que compõe o preço? Ele vai ser composto pelos nossos custos variáveis direto, aquele custo com o fornecedor, custo com o serviço, vai ser composto ali pela nossa estrutura, as nossas despesas fixas, os nossos investimentos e pelos custos variáveis indiretos, né? Como impostos, comissões e assim por diante. E na precificação, quando a gente for formar o preço, não só a gente pode olhar para esses pontos internos nossos, como a gente também pode incluir ali a lucratividade que a gente quer atingir.
para a gente poder fazer que o nosso preço tenha esse valor ali, que esse cliente pague por esse valor e a gente também tem aquela lucratividade que a gente vai ter no finalzinho, né? A gente pode incluir ali a lucratividade que a gente quer atingir e os investimentos ali que a gente tem ali junto para fazer a composição desse preço ali para repassar para o nosso cliente, tá? Uhum. Bem, então assim, acho que entra no nosso tópico aí, né, de como fazer a precificação, né? Então, acho que a gente entrou já aí nesse tópico. E eu queria explorar um pouco mais com você, em relação aos itens que você falou. Bem, hoje, assim, vamos pensar em serviço. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham com serviço, elas têm, às vezes, uma certa dificuldade para mensurar totalmente o preço do seu serviço, né? É realmente um valor agregado. Eu acho que muita gente acaba trabalhando com o que aquele serviço vale para ela ou representa em um dado momento para criar, né? Mas não vamos entrar em detalhes de produto ou serviço, não. Eu quero verificar com você, assim, por que esses itens que você me falou, né, os custos diretos e indiretos, as despesas, elas vão compor a precificação. Me fala um pouco sobre isso. Bom, qual é o objetivo da nossa precificação, né? Justamente para que aquele valor que a gente vai cobrar do cliente, o preço que nós vamos passar ali para o cliente, ele seja capaz de sustentar a nossa casa. Então, nós temos ali os nossos funcionários, nós temos ali o nosso aluguel, a nossa conta de energia elétrica, a gente tem que bancar essa estrutura toda. Então, o preço ele tem que nos garantir isso, ele tem que garantir que a gente consiga arrecadar o suficiente para a gente poder sobreviver e levar a nossa jornada na nossa empresa, né? Então, por isso que esses dados a gente precisa incluir, né? E é muito comum assim, eu só considero para fazer o cálculo do meu preço, o custo com o meu fornecedor. Tá, mas e o aluguel? E a energia elétrica, né? Isso aí. Como é que a gente vai, né, recuperar esses valorzinhos que a gente tem ali, está gastando ali para poder manter o negócio, né? Então, quando a gente vai desconsiderando esses pontos, pode acontecer daquele fenômeno que a gente brinca, né, de estar pagando para trabalhar. Então, como a gente não quer que isso aconteça, a gente precisa saber, nossa, mas o que está faltando? O que eu tenho que catar aqui para colocar lá no meu preço para que nada fique de fora? Então, é muito importante a gente entender mais essa base teórica para a gente poder abrir a fórmula, abrir o cálculo para poder calcular o preço de uma forma correta. Então, é uma parte mais técnica, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais lá na biografia do perfil da ForBlue, a gente deixou um e-book de precificação que ele vai detalhar um pouquinho mais ali qual é a fórmula, divido o que pelo que, multiplico o que pelo que. Então, lá vai estar detalhadinho ali todos esses pontos para quem quiser explorar um pouquinho mais. Muito bacana. Eu posso disponibilizar, estamos negociando agora aqui em conjunto, ao vivo. Claro, fica à Eu vontade. posso disponibilizar esse material também, através do perfil da Pressacom? Claro, pode sim disponibilizar, né? Ótimo, Inclusive para excelente. quem quiser se aprofundar mais, está rolando essa semana a maratona de finanças da ForBlue, o que é a maratona, né? É uma série de lives ali que a gente faz para poder levar conhecimento. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica de precificação, então podem estar lá acompanhando também quem quiser ter interesse, né? Bacana. Você falou dos custos diretos, dos custos indiretos, e você falou também, me relembra aí. Despesas fixas, investimentos e a lucratividade. Isso. Os pontinhos aí que eu abordei. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bem interessante, eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso aí com você. Eu acho que, assim, falar de custos e despesas são conceitos que muitos empresários não dominam totalmente. Você consegue me falar um pouco sobre a diferença de custo para a despesa? Claro, vou trazer aqui, tentar colocar em exemplos aí. O pessoal pode colocar um certinho para cima, se entendeu, e um certinho para baixo, se não entendeu, que a gente vai esclarecendo um pouquinho mais, né? Eu sempre gosto de trazer o conceito, né? Quando a gente fala de custos variáveis, o que é isso, custo variável, né? Normalmente a pessoa pergunta, custo variável é aquele custo que acontece de vez em quando. Ele varia, né? Se a gente for olhar no dicionário, é justamente isso, né? Um custo que varia, um dia ele acontece, um dia acontece. Não, mas não é isso, pessoal.
Custo variável aqui, a gente está se referindo àqueles custos que eles variam conforme a venda. Então, vamos supor, quais são esses custos, né? Bom, então eu vendi aqui, hoje eu faturei 10 mil reais. Quais são os custos variáveis? É o meu imposto. Quanto mais eu faturar, mais eu vou ter que pagar imposto. É a minha taxa de cartão. Quanto mais eu vender lá na minha maquininha de cartão, taxa de cartão. É, se o meu vendedor vender, mais eu vou ter que pagar a comissão para ele. Agora, né, teve um mês ali, acabou que eu fiquei de lockdown, teve um lockdown ali na minha cidade, e eu tive que fechar a minha empresa ali por uns 15 dias. Então, os meus custos com impostos, taxas de cartões, comissões, não vai incidir da mesma forma como incidiria normalmente. Eles vão cair, eles vão reduzir, o faturamento caiu, os custos vão reduzir também. Então, esse é o conceito de custos variáveis ali que a gente vai tratando ali no nosso, nos registros, para a gente poder entender o que, que são, o que, que eles compõem, o que, que significam. E aí também entra os custos com fornecedores, né? Ah, eu preciso vender um produto. O que, que eu preciso? Eu ligar para o meu fornecedor, fazer encomenda e assim por diante. Então, quanto mais eu vender, mais eu tenho que ligar para o meu fornecedor para pedir. Então, por isso que é um custo variável. E agora a despesa fixa, o que, que é isso? Ah, eu escuto muito despesa fixa, eu sei o que, que é. Essa eu sei, é aquilo que acontece todo dia, todo mês, ela é fixa. Também não é isso. Despesa fixa é aquilo que não varia conforme o faturamento, pessoal. Então, se eu faturar muito, faturar pouco, ela vai estar lá batendo na minha porta. O que está batendo na nossa porta todo mês? A energia elétrica, talvez o nosso aluguel, o salário do funcionário. São coisas que nem aí se o faturamento aumentar ou diminuir. Está lá batendo na nossa porta. Então, essa é um exemplinho básico ali para a gente entender o que, que é o custo e o que, que é a despesa, né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, qualquer pessoa pode ali aprender e entender um pouquinho mais da sua empresa. Muito bacana. Então, assim, para resumir, a gente pode falar que, conforme o faturamento, né, o custo ele está sempre atrelado ao faturamento, à venda, né? Conforme Isso, a sua exatamente. venda aumentar, o seu custo também vai aumentar, né? E as despesas, elas são base da empresa, elas vão dar suporte a toda a operação da empresa, Exato. né? Eu acho esses conceitos assim muito importantes, porque no dia a dia, na verdade, o empresário ele pode se confundir muito com isso. Então, assim, para aquele empresário que está passando a acompanhar mais os seus números, que segue uma conciliação bancária, um plano de contas financeiro, eu acho esses pontos muito interessantes, porque isso tem que estar muito claro na cabeça do empresário para que ele consiga separar isso no dia a dia, na operação do dia a dia, né? A partir do momento que ele tem um plano de contas, você vai ter ali o grupo de custos, você vai ter o grupo de despesas, e isso tem que estar muito bem definido na cabeça do empresário, dentro de uma estrutura de plano de contas, na classificação diária. Porque qualquer valor que você, quando você acompanha a precificação do seu produto, e a gente fala aqui produto, mas também serviço, né? Esse valor, se ele for classificado errado, então no dia a dia você pode ter uma distorção, né? E é muito interessante Exatamente. realmente que o empresário ele tenha essa diferenciação aí definida de que custo está sempre atrelado à variação da sua receita, da sua venda, do seu faturamento, né? Os impostos, se você que incidem sobre o faturamento, é um exemplo muito bom de se trabalhar, Sim. né? Porque você tem impostos sobre o faturamento, que incidem diretamente sobre o faturamento, né? Para as empresas de lucro presumido, para as empresas de lucro real, vão pagar o ICMS, vão pagar a COFINS, PIS, e o ISS para quem presta serviço, né? Então, conforme você vender, mais vai aumentar o seu, conforme mais você vende, mais esses impostos vão incidir sobre a sua venda. Então, está diretamente ligado, é um custo direto. Agora a gente tem imposto de renda e contribuição social para essas empresas, né? Que não diretamente está atrelado à venda, né? Mas sim à apuração do lucro, e aí ele já se torna uma despesa.
para alguns empresários isso vira uma confusão, né? Para muita gente, assim, coloca ali no bolo comum de impostos como um custo, né? Mas é bem interessante ter isso muito claro na mente, separar isso, principalmente por conta das operações do dia a dia, do registro disso no dia a dia, né? Tanto para o financeiro como para a contabilidade, o resultado da contabilidade, a classificação correta e ter esses conceitos aí muito bem definidos é que vai fazer realmente ele conseguir ter números assertivos e conseguir trabalhar aí com a precificação do seu produto. Bem, eu gosto sempre, assim, na metade de um assunto, já saber se a gente tem perguntas. Eu estou vendo que a gente teve uma participação muito boa aí, algumas pessoas entraram, outras saíram, mas eu estou vendo que muitas pessoas estão aí, estão mandando corações azuis, que eu sei que com certeza isso é coisa da ForBlue, né, para identificar, trabalhar a marca, isso é O pessoal muito, marcando presença aqui. muito bacana, pois é. E aí eu gostaria, se alguém tivesse alguma pergunta, já pode ir mandando, tá? Eu vou ficar atento aqui, nós vamos continuar com certeza com o assunto aqui, que a gente ainda tem muita coisa para falar, mas eu gosto de trabalhar aí já com as perguntas no meio do assunto aqui. Mexendo aqui um pouquinho. Ó, acho que foi uma pergunta, tá? Luz. Está perguntando se luz é variável. Quer responder, Jennifer? Posso responder. Então, é sempre interessante a gente olhar, conhecer muito bem a nossa empresa, tá? Saber o que eu faço, o que incide para mim, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que a sua empresa seja uma empresa de gastronomia, né? Você tem ali uma lancheria e você faz batata fritas e hambúrgueres. Você tem lá na sua cozinha uma série de máquinas, né, de fritar batata ali, aquelas maquininhas elétricas, né? Então, quando você vai olhar a sua conta de luz ali, a sua conta de luz vem muito alta, justamente por causa dessas máquinas. Agora, vamos supor alguém que é um escritório de arquitetura, né, que trabalha ali somente com os e-mails, com os projetos, com algum sistema, e não tem aquele dispêndio de uma energia elétrica tão alta, incluída ali, que varia conforme, né, aquela prestação de serviço. Então, olha o conceito de custo variável que a gente comentou antes, né? Então, quando a gente se conhece, você sabe, bom, a minha energia elétrica, ela está muito ligada à minha venda, ela está muito ligada ao meu recebimento. Quanto mais eu preciso produzir, quanto mais eu preciso fabricar, ou eu tenho um ateliê de costura, as máquinas, elas gastam muita luz. Nesse caso, para você, a luz vai ser um custo variável. Mas para uma outra empresa, vai ser uma despesa fixa. Né? Então, veja que quando a gente trabalha com os conceitos, com o plano de contas, a gente vai encaixando e a gente vai vendo que não existe, talvez, um padrão, né, para todo mundo, né? Precisa a gente conhecer, saber realmente a nossa atividade, que aí a gente vai conseguindo classificar. Eu acho que vai a partir de que você conhece, né, entendeu ali o conceito, você vai começando a entender ali para poder separar, dividir, fazer essas classificações. Eu espero que eu tenha conseguido responder, senão você complementa aqui embaixo, tá? Eu gosto de complementar que a luz é um ponto muito interessante mesmo, um ótimo exemplo assim de como se trabalhar um conceito de uma receita, uma despesa para cada tipo de negócio, né? E é aí que a gente entra assim, numa parte mais avançada da precificação realmente, que é o rateio, né? Se você tem uma conta de luz única, mas você sabe que você utiliza parte dessa luz, né, dessa conta de luz para sua operação direta, então a gente entra realmente numa parte mais complicada, que é descobrir qual a porcentagem que você utiliza de energia elétrica que é utilizada para a sua operação, né? Fora isso, vai ser como exemplo de um restaurante, né? O salão ali, quanto você consome de energia voltada para o salão ou para uma parte administrativa.
Então, ela não é completamente um custo ligado à venda, ela deve ser rateada. Então, o empresário ele tem que entender aí quanto da sua energia elétrica ele está distribuindo para a operação que está realmente ligada à venda, como você falou. Quanto mais eu vender, mais produzir ali internamente, mais eu vou realmente ter gasto com a energia elétrica, né? Então, assim, esse custo ele vai diminuir se você passa um tempo fechado, se você abre por menos tempo, né? No caso aí da pandemia, muita gente aconteceu isso, né? Horários que vão ser mais reduzidos. Então, teoricamente, assim, esses custos específicos, eles tendem a gastar menos. Porém, existem muitos restaurantes aí que ficaram abertos o tempo todo, né? Mesmo trabalhando internamente ali, ou até mesmo fornecendo delivery, né? Então, é muito bom isso como exemplo para entender. Exatamente. Então, assim, realmente depende muito do tipo de operação. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu também achei muito interessante. O sistema que eu utilizo é antes, ó, gente, só para acreditar, né? Deixa eu ver aqui. A Wimpy Hamburgueria Oficial, né? Então, você já foi assertiva, porque ela é uma empresa justamente do ramo de alimentação. Olha Que aí, fez a ó. pergunta, né, sobre a luz, né? E muito interessante, eu acho que a gente foi bem direcionado, espero que tenha respondido aí. Bem, Isso. a Débora Bassetti, espero que eu tenha pronunciado corretamente, ela está perguntando: o sistema que eu utilizo não tem uma aba de investimentos. Aí eu coloco na despesa variável. Seria mais correto, né? Bem, eu vou falar primeiro da minha experiência aqui, que eu também trabalho com financeiro nas empresas, e também aqui dentro dos meus clientes, né? Acompanhando alguns sistemas, eu percebo realmente essa dificuldade. Muitos sistemas, eles vão ter um suporte muito interessante de tecnologia, assim, para o cliente trabalhar a conciliação bancária, para o cliente trabalhar a facilitação, assim, no dia a dia, do registro das suas operações, mas eles são um pouco limitados em relação a essa questão de plano de contas. Às vezes, muito aberto ali para receita e despesa, sem considerar custos, sem considerar investimentos diretamente. Até você vai classificar ali na DRE, né, direcionando, ampliando um pouco mais a classificação de receita e despesa. Na DRE você coloca ali como custo ou como investimento, mas investimento eu também já percebi que em alguns sistemas tem essa dificuldade. E aí, assim, bem, caso de experiência própria, alguns clientes acabam, assim, adquirindo uma forma de controle separado do que o sistema oferece. Você vai fazer uma classificação, tenta criar um grupo específico de despesa com investimentos, né? Se ele não tem a aba específica, mas dá para criar geralmente um grupo específico ali, e aí você pode ir controlando de forma separada. No final, para você ter alguns resultados, você acaba utilizando uma outra ferramenta, uma segunda ferramenta, para mensurar isso melhor, ou até mesmo assim, a velha planilha de Excel. O que você tem para falar sobre isso, gente? Bom, primeiramente, né, acho que é ideal a gente utilizar uma ferramenta para fazer o registro e o controle financeiro, né? Então, seja qual for o sistema que você utilizar, você já está dando aquele primeiro passo, né, para ter aquela sua organização financeira em substituição, né, o que a gente sempre comenta, o caderninho, né, aquele famoso caderno ali. Então, o sistema, né, para que ele possa te atender, então a gente tem vários tipos de sistema, como você comentou, cada um deles vai ter os seus objetivos específicos, um vai ser específico para notas fiscais, outro já vai ter notas fiscais e emissão de boletos, mas muitas vezes, né, eles vão pecando ali naquela parte do plano de contas e trazendo um pouquinho misturado, que a gente olha, dá aquela torcidinha de
de olho, né? Mas o empresário que está ali no dia a dia, ele está fazendo o máximo que ele pode ali com o conhecimento que ele tem, né? Então, é ideal a gente também começar a entender para você saber, poxa, mas aqui, que nem ela comentou, bom, aqui eu sei que tem investimento misturado com custo, mas acho que não é bem assim, né? Então, quais são as opções que eu posso, né? Entrar em contato ali com o desenvolvedor ou mandar um e-mail, ver se não tem como parametrizar esse plano de contas, entrar em contato com um contador que tem essa expertise ali para poder fazer, né, essa parametrização, essa configuração, ou daqui a pouco ver outras possibilidades, né, para que o plano de contas ele vá atender. Aqui na ForBlue nós indicamos, né, o sistema IAMPA, que ele você consegue escolher o plano de contas de acordo com o seu tipo de ramo. Então, eu sou uma empresa de arquitetura, eu sou uma empresa de medicina, eu sou uma escola, uma academia. Aí você consegue selecionar o plano de contas e você já não tem mais esse tipo de preocupação, né? Então, é muito importante a gente dar uma revisada nos cadastros, né, do sistema que a gente utiliza justamente para olhar como é que está o plano de contas, né? Será que ele me atende? Será que eu estou jogando nas contas certas, né? Qual tipo de visualização que eu vou ter, né? Quando eu vou passar isso para precificação, eu vou trazer um custo que, na verdade, não é um custo. Ele tem ali junto empréstimos, ele tem ali junto multas, né? Então, tudo isso são pontos ali que a gente também precisa ter um pouquinho de atenção, né? Uhum. Olha, tem uma próxima pergunta, espero que a gente tenha respondido aí também, né? Inclusive, ela pergunta aqui, só para complementar, sobre marketing, né? Se o marketing considerado como investimento. Bem, a gente classifica muito marketing como investimento. Muitas vezes alguns empresários pensam assim, mas eu já tenho uma despesa fixa com marketing, né? Tá trazendo esse conceito. Todo mês eu pago isso como marketing. Mas o marketing é um investimento que você traz justamente com a intenção de trazer mais lucratividade. Hoje uma cliente entrou em contato aqui comigo, que eu vou responder ela daqui a pouquinho, que ela me pediu uma indicação e ela falou assim, eu preciso mostrar mais minha empresa, né? Justamente para que ela tenha mais resultados com venda. Então, investimento, eu acho que é interessante a gente parar e pensar aí sobre também o conceito de investimento, que é justamente isso. É tudo todo gasto que você tem dentro da empresa com o objetivo de te trazer mais resultados. Então, a partir desse pensamento, tudo que você trabalhar, todo gasto que você tiver, você vai pensar dessa forma como um investimento. Tudo que você vai gastar e vai ter um resultado com isso é um investimento. E aí, assim, muito bom, assim, estou no meio, a gente vai lembrando, né? É um outro ponto que é sempre interessante, assim, falar, né? Eu pedi para você me falar um pouquinho dessa diferenciação de custos e despesas, né? Eles são classificados como gastos, né? Que é um outro conceito que eu trago também para os meus clientes. Então, assim, todo desembolso é um gasto. E aí você vai classificando um gasto como custo, despesa ou investimento. Então, tudo que a empresa desembolsa, tudo que a empresa onera financeiramente ela, você pode classificar dessas formas, como custo, receita e investimento. Então, é sempre bom pensar nos gastos que são realizados na empresa, como você pode classificar, se é um custo, se é uma despesa ou se é um investimento. E aí eu vou pedir para você responder essa pergunta. Contabilidade, ela é uma despesa fixa? Dependendo da contabilidade, eu digo que é um investimento. A prestar como investimento para os nossos clientes, hein? Essa aí, olha, é pegadinha, né? Não, é uma despesa Não, fixa, mas pode falar aí. sim, concordo plenamente com você ali a questão do investimento, né? Todo aquele gasto que a gente deseja ter aquela expectativa de ter uma receita, de ter um retorno, de ter uma venda, a gente vai classificar como investimento, né? Agora, contador, advogado, tudo isso, né? Nós costumamos, né, na ForBlue classificar como uma despesa fixa. Agora, eu fiz ali um trabalho, fiz um curso lá na Prestacom, né? Eu fui fazer um treinamento lá na Prestacom de pelo menos uma semana. Isso não vai entrar como uma despesa fixa,
vai entrar como investimento. A gente está fazendo um investimento para que a gente obtenha conhecimento para trazer mais clientes e assim por diante, né? Então, cada pontinho a gente tem que analisar, parar um pouquinho para pensar que pode ser, que vai diferenciar ali entre despesa fixa e investimento. Uhum. Essa foi a pergunta em relação à contabilidade, se é uma despesa fixa, da Balão Mágico Multimarcas, tá? Bem, eu vou responder mais uma pergunta depois, a gente passa para voltar aqui para o assunto, tá? Tem duas perguntas aqui que eu acho bem interessantes, elas estão muito próximas uma da outra, que eu acho que é interessante a gente falar. Sou microempreendedora, foi a Josi Bolos, o perfil Josi Bolos 19. Sou microempreendedora e trabalho em casa com bolos. Como separar meu gasto pessoal e da minha empresa, né? E aí a outra pergunta vem logo em seguida. No caso do ateliê de costura junto à casa, muito difícil para mim dividir a conta de luz. Bem, são dois casos que assim muito próximos, que é exatamente isso. Hoje e cada vez mais, aqui como contador posso dizer que a gente percebeu assim um avanço cada vez mais das pessoas empreendendo. Com essa situação da pandemia, muitas pessoas ou perderam seu emprego, ou, né, mudaram completamente de situação, passaram a trabalhar mais em casa, e aí muitas pessoas pensaram em empreender e empreender em casa, né? Muitos começam ali como microempreendedor, como o MEI, né, o microempreendedor individual, e aí tem muita gente que vem avançando isso. Quando avança, procura um local para estabelecer sua empresa e sair da casa. Aí fica muito claro ali todos os custos quando uma empresa normal é montada em uma outra localidade. Agora, realmente, quando uma empresa ela está situada na própria casa, aqui ela colocou a parte da conta de luz, né? Então, assim, seria aquele mesmo caso de pensar no rateio, né? A resposta que eu dou é justamente isso, né? Quanto é uma conta, às vezes, difícil de se fazer, ela vai ser bem relativa de caso para caso, mas quanto de luz você está utilizando para o seu empreendimento em casa e quanto que você utiliza para as suas atividades de casa normal. Um bom parâmetro específico para se verificar isso é pegar o seu histórico de conta de luz antes de você iniciar essa atividade. Então, ali, se você gastava numa média de R$ 200 por mês, uma média, na sua casa normalmente, depois abriu a empresa, a conta passou para 300, então aí você tem o seu a mais ali, passou para uma média de 300. Então, é sempre bom pegar uma média de um período. E em relação a gasto pessoal e da empresa, da mesma forma. Todos os outros gastos que envolvem diretamente o seu gasto pessoal e o da empresa, tem que ser pensado de alguma forma com uma metodologia para você ratear isso daí, uma vez que você está tendo sua atividade dentro de casa. Quer complementar alguma informação? Sim, sim, não, tá perfeito. Acho que o rateio é a forma mais, o ponto de partida para a gente poder mensurar, né? A gente fazer essa análise, aumentou ou não tal despesa quando eu comecei a trabalhar em casa. E agora a gente está vendo isso com muito mais frequência, né? Muitos ali empresários saindo do aluguel, indo para o home office, né? Quem trabalha ali infoprodutos, que tinha ali um coworking, um escritório presencial, né? Fez essa migração, mas também a gente tem que ter aquele bom senso, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando na minha casa, eu já pago a minha conta de internet todos os meses, eu já pago a minha conta de energia elétrica todos os meses. Virei home office, né? Estou exercendo a minha atividade empresarial em casa. Houve algum aumento significativo? Não houve. Será que eu vou realmente colocar essas despesas como despesas da empresa? Eu já estaria pagando essas despesas pessoalmente para mim ter a minha moradia, né? Então é preciso a gente também fazer o rateio, mensurar se houve os aumentos e também ter aquele dedinho de bom senso para saber, será que houve aumento ou não houve? Bom, não houve, mas eu quero jogar tudo para a empresa, eu quero repassar para o meu cliente. Mas são ali despesas que nós já estaríamos pagando ali com essa atividade, né? São pontos de atenção ali também que a gente tem que sempre levar em consideração em relação a
essa questão das despesas pessoais, quando a empresa funciona, né, no mesmo estabelecimento ali. Então, cada É, caso vai ser um caso. muito bom você ter falado sobre isso. E assim, para a gente continuar no assunto, eu quero responder a última pergunta aqui. Ah, só um minutinho que eu perdi aqui agora. Bem, vamos lá. Raidemic, não sei se eu falei certo. Qual é o ganho de ter um sistema comparado à planilha de Excel? Bem, minha opinião rápida e sincera. O sistema ele está muito mais preparado para se você alimentar de informações com uma agilidade muito maior. Alguns sistemas hoje trabalham com inteligência artificial, interpretando dados que já foram colocados ali no passado para te trazer agilidade de preenchimento no início, né? Muitas pessoas veem esse conceito e acham que assim é um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa simples. Você preencher um histórico. Se fosse uma planilha de Excel, assim, para você descrever aquela conta que você está pagando, você teria que copiar de um outro histórico ou simplesmente ir lá e digitar. A inteligência artificial, numa ação simples, ela vai interpretar aquele dado e vai falar, opa, se você já pagou alguma coisa parecida aqui, o histórico é esse. Pronto, você só precisa dar um ok. Essa é a simplicidade da inteligência artificial. Que você tem esses processos aí de inteligência artificial, de robotização dentro de alguns sistemas que eu acho que o maior ganho disso é tempo. É principalmente tempo para quem está trabalhando com o sistema, ao invés de uma planilha de Excel. Perfeito. E aí fora o suporte, né? Quando a planilha do Excel dá aquela trava lá, erra alguma forma, e aí, né? É, Precisa também, né, ter ali aquele joguinho de cintura para poder corrigir. Um sistema normalmente ele está amparado ali por esses profissionais que vão fazer o suporte, muitas vezes 24 horas por dia, quando você tiver ali algum erro, alguma eventualidade, né? uhum. É isso aí, então vamos continuar aqui no assunto que nós programamos, né? O papo tá bom, vem fluindo muita coisa. Mas nós definimos aqui, vamos falar como é que a gente faz precificação de produtos especificamente. Uhum. Bom, a gente precisa, para começar a precificar um produto, né, a gente primeiramente definir como que eu vou fazer, né? O ideal é que se utilize uma ferramenta, né, que vai facilitar ali, automatizar esses cálculos, para daí a gente poder fazer a inserção dos dados. Mas a gente também, é muito importante a gente entender a teoria, como que funciona, para a gente começar a fazer a precificação ali dos produtos, né? Então a gente levantou, vamos supor ali que eu levantei todos os meus dados, eu vendo ali uma camiseta e eu pago ali para o meu fornecedor R$ 20 para comprar essa camiseta e depois fazer a venda. Né? Vou pegar esses R$ 20, vou multiplicar por 2 e vou vender a 40. Será que é assim? Acho que não, né? Então a precificação, ela, como a gente viu anteriormente, ela vai englobar todos os custos e despesas. Então não vai entrar só os R$ 20 que eu gastei para adquirir essa camiseta. Vai entrar também as despesas fixas. Eu pago um funcionário para fazer a costura da etiqueta, um salário ali para ele. Eu pago também, eu tenho um imposto que meu contador me falou, que eu acho que é 6%, né? Aquela alíquota inicial lá do Simples Nacional. E aí, se eu passar na maquininha, tem mais 0,25 ali da maquininha Visa ali que eu passo, né? Então, são todos esses custos envolvidos. Eu tenho investimento que eu pago ali uma menina para postar nas redes sociais, que eu pago R$ 100. Então, tudo isso a gente precisa mensurar, levantar. Né? E quais são os pontos ali que a gente precisa também se atentar, né? Bom, vou pegar essas despesas, esses valores que aconteceram no mês de junho. Eu só tenho o mês de junho encerrado. Então, é preciso a gente também olhar a média, né? Se realmente esses valores são consistentes. Será que o mês de junho que eu estou pegando todos esses dados desse custo lá do meu caderninho, lá do meu sistema, lá do balancete do contador, será que esses dados ali são firmes, consistentes? Não, daqui um pouco o mês de junho é o mês onde eu tive um pico de venda e aí o meu custo deu um salto, ou foi talvez o mês que eu voltei a pagar o meu Simples Nacional e aí o imposto estava muito mais alto. Então, é interessante quando a gente vai levantar esses valores, pegar mais meses, né? Pegar a média de tudo que aconteceu. Foi como a gente comentou aqui em cima. Vou levantar ali as contas de luz dos últimos meses para saber qual é o valor médio que eu sempre venho pagando. Né? Então, a gente levanta esses custos, levanta essas despesas e também o que é importante a gente levantar? O faturamento. Né? Qual é o faturamento médio da empresa?
Ah, normalmente eu faturo ali 10 mil reais, né, por mês. Então a gente precisa levantar isso para quê? Para a gente entender qual vai ser o percentual das nossas despesas fixas e investimentos dentro desse faturamento e jogar para esse custo da camiseta. Por quê? Porque essa camiseta ela tem que ajudar a bancar a casa. Então, para a gente ratear essas despesas fixas e esses investimentos, a gente vai dividir isso pelo faturamento para saber qual é o percentual dessa estrutura da casa toda que eu tenho que bancar para mim depois jogar ali em cima dessa camiseta, né? Então a gente vai mensurando ali, lá no e-book ele vai trazer de uma forma muito mais detalhada, porque as fórmulas ali, para a gente saber para quem divide para quem multiplica para cá, vai estar bem claro ali no e-book, né? Então a gente vai mensurando, levantando esses dados para poder fazer o cálculo. E aí, quando eu levantei os custos, o custo variável direto ali dessa camiseta, o que eu preciso fazer? Multiplicar pela taxa de marcação, que a gente chama, né? Da Fórmula a gente sempre levanta esse conceito. O que é a taxa de marcação? Ela vai ser composta ali por todos esses percentuais. Meu percentual de despesa fixa, né? Que eu peguei as minhas despesas fixas, somei, dividi pelo faturamento, meu percentual de imposto, meu percentual de taxa de cartão, tudo isso vai compor a taxa de marcação que eu vou multiplicar pelo meu custo variável direto, aí eu vou chegar lá no meu preço ideal. Ah, mas eu ainda assim eu quero 10% de lucro. Então a gente coloca esses 10% lá dentro da nossa taxa de marcação para também multiplicar pelo custo variável direto e chegar no nosso preço ideal. Então aqui parece bem simples, e na verdade né? É só a gente ir passo por passo, passo 1, passo 2, não ter pressa na hora de calcular, a gente levantar os dados, aí a gente vai conseguindo ali calcular o preço ideal que a gente deveria estar cobrando. E aí, puxando lá o gatilho que a gente começou a comentar lá no início da live, né? A precificação, ela vai trazer o valor que a gente vai cobrar do nosso cliente para conseguir bancar a nossa casa. Então, o que pode acontecer? Nossa, mas eu fiz o cálculo aqui que a Jennifer falou e disse que eu tenho que cobrar R$ 200 essa camiseta. Isso aqui tá louco. Meu Deus, esse cálculo aqui tá errado. Da onde que saiu essa menina? Então, o que significa isso, gente? Significa que alguma coisa a gente precisa se atentar. Ou será que as nossas despesas fixas lá tá muito alta? Será que o aluguel que eu estou pagando não está muito alto? Então, tudo isso são análises que a gente vai fazendo ali no preço, né? A precificação, ela não é só para a gente saber o preço que a gente tem que cobrar. A gente vai analisando, poxa, esse preço não está do jeito que eu quero, mas por que será? Tudo tem um motivo, né? A gente não pode achar que, foi isso que a ferramenta deu, a ferramenta está certa. A gente tem que procurar ir mais a fundo, né? Se questionar, bom, por que será que aconteceu isso? Ah, mas é porque a minha venda está baixa, então por isso que a ferramenta, ou que o cálculo disse, né, com base no meu faturamento dos últimos meses, que eu tenho que cobrar um pouco mais para conseguir bancar todas essas minhas despesas, né? Então, assim que a gente vai trabalhando para formar ali a precificação dos produtos ali que a gente vende na empresa, né? Não sei se rapidamente ali consegui explanar sobre essa parte. E olha, o pessoal está perguntando aí, nós vamos falar sobre precificação de serviços também. Mas eu tenho um complemento para fazer, né? Quem trabalha com produto, muitas vezes a empresa de serviço ela oferece mais de um serviço, com certeza, mas muitas vezes ela oferece apenas um serviço ali. Agora, quem trabalha com produtos, geralmente ela tem uma margem grande de produtos a serem trabalhados ali, né? E cada produto, individualmente, ele pode ter uma precificação. E o que é interessante é que para cada precificação de produtos, às vezes você pode ter um produto que ele vai te dar uma margem de lucro maior e uma margem de lucro outro menor, né? E o que é interessante, assim, para quem conhece, né, você que está dentro da sua operação, é sempre pensar nesse balanço aí dos produtos. Às vezes tem um produto que ele te dá uma margem menor, ele está agregado muito mais custos e aí você vai lucrar menos com ele. Mas tem um outro que vai te dar uma margem e uma lucratividade ainda maior. É bom sempre analisar. Compensa manter um produto que ele tem muito custo, mas às vezes ele, né, te dá uma margem menor ali. E então é sempre bom, interessante, assim, dentro da sua operação, conhecer como se comportam cada um dos seus produtos e o resultado que ele te dá, né? Quando você for precificar um produto que ele tem um valor maior, mas ele tem ele pode te dar muito mais lucratividade. Então,
o que eu complemento é justamente isso daí. Um Massa, abraço show de aí para o bola. Ney, que deu um oi aqui na live. Comentou aí somente que nas empresas é fácil ter lucro, né, nas empresas, mas tem que estar atento aí a todas essas variáveis. É justamente isso. Às vezes, o empresário ele está vendo dinheiro entrar, né? Mas ele pode não estar vendo resultado, né? E a precificação é uma peça fundamental para isso, né? Porque faturamento é uma coisa, você ter lucro no final é outra coisa. E às vezes você pode estar precificando mal o seu cliente, o seu produto ou o seu serviço nisso, e você não está tendo ideia. Porque é justamente isso, assim, o volume de vendas de serviço, ele se mantém, ele tem ali uma estabilidade, mas às vezes você pode estar justamente pagando para vender um produto, para realizar uma venda ou para prestar um serviço. Débora, e aí vamos falar então um pouco da precificação de serviços. Bom, precificação de serviço ela é um pouquinho Oh, mais desculpa, a detalhadinha, né? Débora, eu falei da Débora porque ela perguntou aqui, tá? Não, Vamos imagina. falar. A Jennifer vai falar um pouquinho da precificação de serviços. A precificação por serviço, ela tem uns detalhezinhos, né? Por quê? Ela não vai considerar tanto o faturamento que a empresa teve, né? Diferente da precificação de produtos, que a gente vai olhar para o nosso faturamento para conseguir ratear ali as despesas fixas. Para onde que a gente vai olhar? Para a nossa capacidade produtiva. Mas o que que é isso? O que é a nossa capacidade produtiva? É o máximo que a gente consegue produzir de serviços para poder, no nosso determinado tempo ali que a gente está prestando, trabalhando, né? Então, a gente vai precisar levantar alguns dados para poder calcular a nossa capacidade. Então, assim, da mesma forma como a precificação de produtos, o ideal é que a gente utilize uma ferramenta, né, para poder fazer todos esses cálculos, para nos agilizar ali, enxergar o preço ideal que nós deveríamos cobrar pelo serviço. E o que que é considerado dentro dessa capacidade? O número de pessoas produtivas. Então, eu tenho uma empresa aqui de arquitetura, um salão, ou melhor, uma empresa de salão, um salão de beleza, né? E aí eu tenho ali 10 funcionários. Mas uma é a recepcionista e um outro é um segurança, e o resto são ali as profissionais que de fato executam o serviço ali no salão. Então, eu vou considerar que eu tenho, né, uma mão de obra de 10 pessoas. Então, nesse caso, não são 10 pessoas, são apenas 8, somente aquelas pessoas que executam o serviço, né? Então, isso tudo são detalhezinhos que a gente vai refinando ali para a gente iniciar a nossa precificação, iniciando para entender como que é a nossa capacidade produtiva. E aí, tudo bem. Essas 8 pessoas ali que realmente colocam a mão na massa, quantas horas elas trabalham por dia? Ah, elas trabalham 7 horas por dia. Beleza. Quantos dias no mês? Ah, elas trabalham 22 dias no mês ali. O salão não abre aos sábados, não abre ao domingo, acho que abre meio turno no dia. Então, tudo isso são pontos que a gente vai levantando para calcular a nossa capacidade. E aí a gente multiplica tudo isso. O número de pessoas produtivas, o número das horas trabalhadas, os dias trabalhados no mês, vai dar um resultado ali para você. Mas isso tudo é a nossa capacidade produtiva? Ainda não. Então, quando a gente olha a capacidade produtiva, a gente enxerga aquele número como se fosse a nossa capacidade total. Aquilo ali eu consigo produzir. Mas a gente sabe que, falando aqui baixinho, porque talvez meus superiores, meu chefe esteja aqui na live, às vezes a gente não consegue produzir 8 horas por dia de trabalho. A gente tira a nossa folga do almoço, a gente tem ali nossa folguinha ali do café, a pausa para o banheiro, ou às vezes não tem cliente para atender. Então, às vezes, o nosso percentual de produtividade não está tão alto assim. Então, tudo isso a gente também precisa se conhecer. Bom, eu sei que aqui no meu salão, o percentual de produtividade ele gira em torno de 70%. Então, a gente vai considerando também isso para achar a nossa capacidade produtiva. E aí, quando você levantou lá as suas despesas fixas, os seus investimentos, todos esses gastos ali envolvidos, a gente divide pela capacidade para daí a gente fazer o rateio, né? Cada serviço pagar uma parcela dessas despesas fixas. É assim que a gente vai trabalhando. De uma forma bem resumida aqui, talvez isso já também tenha lá no e-book, lá na nossa biografia da ForBlue, tá? E aí também a gente precisa conhecer os serviços que nós estamos prestando, né? Então, quantas horas eu levo para pintar o cabelo? Ah, eu levo 2 horas. Isso também precisa ser considerado, né?
Porque na precificação de serviço, você não vai encontrar só o valor do preço ideal que você deve estar cobrando ali do seu cliente, mas você também vai ter uma série de informações, né? Ah, mas aqui eu fiz a minha precificação de serviços e disse que eu tenho que cobrar R$ 200 para fazer um corte de cabelo, né? Nossa, mas tá tão estranho isso aqui. Mas aí a gente vai olhando, né? Quantas horas você leva para fazer esse corte de cabelo? Será que você não pode otimizar um pouquinho mais ali esse serviço, reduzir um pouco as horas, agilizar o seu processo para que o preço que você cobre também possa ser um preço menor e que vai te atender? Então, tudo isso são pontos ali quando a gente vai entrando na precificação por serviços, né? A gente vai entrando um pouquinho mais na nossa mão de obra, entendendo e sabendo que ela vai ter o seu papel fundamental lá no preço final, né? Então a gente precisa, é um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Porque normalmente a gente não para pensar quantas horas a gente leva para executar tal e tal serviço, né? Normalmente a gente não tem esse registro. A gente lança o custo que a gente tem com o serviço. Ah, para mim pintar um cabelo eu tenho um custo de R$ 10 com a tinta, eu tenho um custo ali com o cortador freelancer que é R$ 50, mas e as horas, né? Então, no serviço, a gente precisa considerar essas horas também. E talvez seja um dos pontos ali que muitas pessoas não consideram. E aí, justamente por isso que gera mascara, fica um pouco nebulosa essa parte de precificar um serviço, né? Uhum. E você falou um ponto interessante aí, e eu queria a gente abordar um pouco mais sobre isso. Quais são os erros mais comuns aí que se tem na hora de precificar produtos e serviços? Dá um oi aí para Dani também, que entrou aí, a Dani Rochella. Oi, Dani. Bom, normalmente os erros mais comuns, né, que a gente encontra, a gente justamente por não conhecer a teoria da precificação, não considerar todos os gastos que a gente tem. Né? Então, vou fazer uma reforma aqui, ou eu pago um prestador de serviço de marketing, não considero investimento, nunca considerei, nem registro. Né? Então, é um dos principais erros, não considerar uma despesa fixa e assim por diante. Né? Utilizar períodos muito sazonais para estar levantando os dados para precificação. Né? Então, vou começar a precificar. O que o sistema pediu? O que a planilha pediu? Está pedindo aqui para me informar a média das minhas despesas ou a média do meu faturamento. Qual é o período que eu vou pegar essa média? Eu tenho aqui um balancete que o contador me enviou, eu tenho aqui um relatório que saiu do meu sistema que eu peguei lá de junho. E aí, quando a gente vai ver, a empresa, ela é uma empresa que vende chocolates. E ela pegou um balancete ali só do mês de junho. Mas o mês de junho é um mês sazonal, é um mês que ela bomba de vendas, é um mês que o custo aumenta. Então, esses dados que estão ali é um dado muito bom, muito bonito, mas que ela precisava pegar mais um mês. Ela podia pegar, talvez, janeiro até junho, para considerar, não pegar períodos muito sazonais, né, para coletar essas informações. Eu vou coletar aqui os meses, eu peguei aqui um relatório que eu tirei lá do meu sistema, lá de janeiro. Mas eu sou uma empresa que vende sorvetes. Mês de janeiro eu sei que é um mês ali que os dados vão estar um pouco ali fora da realidade, porque a minha realidade, a minha receita é um pouquinho menor, os meus custos são menores e assim por diante. Né? Cuidar os meses sazonais ali para puxar esses dados, né? Descontos, né? Então, eu fiz a minha precificação e ela disse que eu tenho que praticar esse preço aqui, tá bacana, é um preço bom. Só que lá no dia a dia, a gente está fazendo promoção lá no Instagram todo dia. A gente está dando desconto, a gente está fornecendo ali, fazendo ali um brinde, né? Está dando desconto ali como se não houvesse amanhã. Isso também precisa ser considerado. Então, quando eu vou calcular minha precificação, eu também tenho que olhar qual é o preço mínimo que eu devo cobrar por esse produto ou serviço que me possibilite também dar um desconto de uma forma correta. Então, são os principais pontos ali que a gente tem que considerar na hora que a gente vai precificar. E assim, vou complementar com uma informação breve, assim. É muito interessante como mercado trabalha. O mercado é uma estrutura grande, nós temos muitos clientes aqui e trabalham com um mix de produtos. Muitas vezes, o produto que você está agregando um desconto, você às vezes tem que agregar um preço maior em outro. Então, o desconto que você está concedendo em um produto, ele pode inclusive ser pago na precificação maior de um outro produto. E isso é interessante, e se você analisar isso com muita calma e com metodologia para isso, você pode ainda assim, né, conceder muitos descontos, mas
ter um bom resultado, porque o desconto ele vai se pagar em outros produtos ali. Bem, Jennifer, eu acho que a gente ainda tem muitos detalhes para se abordar com esse assunto. Eu acho que a gente poderia aqui falar uma tarde inteira. Com certeza mais perguntas surgiriam aqui, mas, como a Jennifer falou, vamos deixar disponível aí o material lá na biografia da ForBlue e sobre precificação, e aí o pessoal pode se informar mais lá. Eu agradeço, Jennifer, demais e queria que você falasse aí dessas últimas considerações para a gente encerrar aqui. Bom, primeiramente agradecer aí o tempo, a atenção de todo mundo, foi ótimo aqui estar falando sobre precificação, que é um tema muito bacana ali, a gente, o papo não se estende, né, não tem hora para terminar. Agradecer, né, a atenção de todos, né, convidá-los à nossa maratona de finanças ali, onde a gente vai falar muito mais sobre precificação, custos, despesas, investimentos, tratar um pouco mais desses conceitos básicos, então estão todos convidados também, tá? É isso aí, pessoal. Quem participou aí, agradeço demais a participação. Essa é a intenção da Pressacom, sempre trazer informação, capacitação, temas interessantes para o empresário ele pensar, refletir, aplicar e também despertar. Às vezes é um tema que muitos empresários não praticam, outros já praticam para tirar suas dúvidas aí, mas essa é a nossa intenção. Sempre levar informação e boas oportunidades, capacitação para você, empresário, para que você sempre tenha mais resultado. Aqui na Prestacom, a gente costuma falar que o nosso lema atual é falar que o sucesso do nosso cliente faz parte do nosso sucesso, né? Então, hoje, se a gente cresce, é porque a gente quer ver também o resultado e o sucesso do nosso cliente. E é com essa intenção que a gente traz esse tipo de conteúdo e estamos abertos aí, sugestão de conteúdos, sugestões de profissionais. A ForBlue era um perfil que eu já acompanhava, que eu gosto muito do conteúdo. A gente fez esse convite aqui para agregar e a live é interessante por conta disso, que a gente tem, né, esse distanciamento aí, a pessoa pode estar em qualquer lugar do país e a gente ainda assim consegue trazer conteúdo e informação. Jennifer, muito obrigado aí pelo seu conteúdo. Deixa a indicação, a Jennifer, ela é consultora da ForBlue e vocês podem entrar em contato lá com eles, também para pensar sobre todos esses detalhes direcionados especificamente para o seu ramo, para a sua atividade, para a sua empresa. E aí, pessoal, só para finalizar aqui, só ver as últimas considerações do pessoal que fez comentários aqui. É isso, acho que a gente não deixa nenhuma pergunta, mas com certeza para trás, mas com certeza muitas dúvidas surgiram aqui. Então, agradeço demais a participação de todo mundo e o conteúdo vai ficar lá disponível, você pode verificar, pode assistir a qualquer momento. Jennifer, muito obrigado e muito obrigado a todo mundo da ForBlue e todo mundo que participou agora. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Beijão, pessoal. Pessoal, boa tarde, excelente tarde para vocês e, né, estamos aí sempre presentes, qualquer coisa à disposição. Grande abraço para todos. Até mais, gente.